Amados irmãos, amados ouvintes, vamos compartilhar com os amados irmãos, com os amados ouvintes, sobre algo de uma realidade muito triste no meio da vida da igreja. Vamos falar de uma triste realidade no meio da família da fé, de uma triste realidade no meio da nossa sociedade. Hoje vamos compartilhar sobre os pais desertores. E para isso, vamos nos utilizar da Bíblia, vamos nos utilizar da palavra do nosso Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 11, do versículo 18 ao versículo 20, nos diz: gravem estas minhas palavras no coração e mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nos na testa, ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Amados irmãos, amados ouvintes, tudo, isso mesmo, tudo o que aconteceu ao povo de Israel hoje nos serve como exemplos, como advertências, para que através das experiências deles nós tenhamos o conhecimento da vontade do coração do nosso Deus. E tenho que enfatizar esse ponto. Tudo o que aconteceu ao povo de Israel nos serve de exemplo, nos serve de advertência, para que tenhamos o conhecimento pleno da vontade do nosso Deus. Esse é o propósito do nosso Deus, que através das experiências da nação de Israel, nós viéssemos também a conhecer da vontade do nosso Deus. Que Deus abra os olhos do nosso coração, então. Vamos dar prosseguimento nesta passagem que lemos em Deuteronômio 11. Moisés está mostrando aos filhos de Israel como entrar em Canaã, de como entrar na herança, de como entrar na promessa do Senhor, de como entrar na terra que mana leite e mel. Moisés mostrou ao povo, em primeiro lugar, de como entrar na herança, e em segundo lugar, ele deu-lhes advertência de como permanecer na herança, de como permanecer na Canaã, de como permanecer na terra que mana leite e mel, sendo que bem sabemos que Canaã é um tipo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sendo assim, temos que aprender de como nos firmar na nossa herança, na nossa Canaã, depois de termos entrado em Canaã. E é incontestável, através das Escrituras, que o povo de Israel teve sempre mais dificuldades em permanecer em Canaã do que entrar em Canaã. E podemos crer que o mesmo está ocorrendo entre nós em nossos dias. Temos tido muitas e muitas lutas para guardarmos e mantermos as bênçãos do nosso Deus em nossas vidas, do que tivemos no início ao recebê-las. Quantas e quantas vezes desejamos receber a vitória,
de permanecermos em Canaã, de permanecermos na boa terra, de permanecermos nas bênçãos do Senhor. Mas para isso, devemos acatar as advertências que o Senhor nosso Deus nos deixou na sua palavra. E é por isso que em Deuteronômio 11 nos diz para gravar as palavras do Senhor no coração e na mente, atá-las por sinal na nossa mão e colocá-las entre os nossos olhos. Em outras palavras, amados irmãos, amados ouvintes, o que o profeta Moisés está dizendo é que a nossa vida inteira deve ser controlada pela palavra de Deus. Isso tem que ser enfatizado. O que o profeta Moisés está dizendo é que toda a nossa vida inteira deve ser controlada pela palavra de Deus. Todo o nosso viver, toda a nossa vida, durante toda a nossa existência, durante a nossa vida inteira, ela deve ser controlada pela palavra do nosso Deus. É isso que nos diz no versículo 18. E no versículo 19 nos diz assim: ensiná-la-ás. Ensiná-la-ás a vossos filhos, falando delas, sentado em vossas casas e andando pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-vos. Todos os pais têm que dar atenção a isso. Ensinar os filhos não quer dizer mandá-los a uma pré-escola. Ensinar os filhos não quer dizer enviá-los para o ensino fundamental, o ensino médio, ou que eles possam entrar no nível universitário. Ensinar os filhos não quer dizer enviá-los para uma reunião de jovens, alguma conferência da juventude. 1000 vezes não. Mas infelizmente é assim que muitos pais cristãos pensam que devem os filhos serem ensinados. Eles acham que os filhos devem ser ensinados no ensino secular. Eles acham que os filhos devem ser ensinados através de reuniões de jovens, de reuniões de mocidade ou alguma conferência anual de jovens. A palavra de Deus não diz para mandarmos nossos filhos para escolas bíblicas, para seminários. Antes, a palavra de Deus nos diz que a palavra do Senhor deve ser o tema de conversa todos os dias em nossos lares, em nossas casas, com nossos filhos. Na hora de levantarmos, na hora de comermos, na hora de deitarmos. Não é uma mera questão de enviar nossos filhos a algum lugar para ser ensinado por outras pessoas que nós nem conhecemos o seu caráter, deixando que outros desempenhem a função abandonada pelos pais. Essa é a grande situação que enfrentamos no nosso dia a dia. Quantos pais estão sendo pais desertores, simplesmente porque estão colocando a sua responsabilidade sobre os ombros de outras pessoas. Que Deus abra os olhos do coração daqueles que têm a responsabilidade sobre esses pequeninos. A instrução espiritual, de acordo com essa passagem bíblica, ela deve ser contínua, deve ser todos os dias, em todo o tempo. Todo o tempo. E no versículo 20 nos diz
escrevê-las-eis nos umbrais das vossas casas e nas vossas portas. O que Moisés queria dizer com isso, de escrevermos nos umbrais e nas portas das casas, Moisés está dizendo que em qualquer circunstância a família deveria ser confrontada pela palavra de Deus em todas as suas formas, em todas as oportunidades e em todos os lugares. Confronte a tua família com a palavra de Deus em todo lugar, em toda circunstância e em cada oportunidade. Confronte os teus filhos com a palavra de Deus. Diga-lhes que não há comunhão de luz e trevas. Diga aos seus filhos que é na palavra de Deus que encontramos a solução para todos os nossos problemas. E aí no versículo 21 de Deuteronômio nos diz, ela nos dá uma descrição daquilo que acontecerá se assim nós obedecermos. E Moisés diz, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos como os dias do céu sobre a terra. Esse versículo eu tenho que ler de novo, porque algo muito precioso me foi revelado. Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos como os dias do céu sobre a terra. Amados irmãos, amados ouvintes, eu mesmo como pai, muitas e muitas vezes, não só desejei para mim, mas desejei para a família dos meus irmãos, que as nossas famílias fossem como um pedacinho do céu. Mas podemos nos perguntar quantas famílias cristãs, quantos lares cristãos, quantas famílias modernas do século XXI se parecem ser um céu na terra? Quantas você conhece? Eu conheço muito poucas. Nossas famílias serão um pedacinho do céu, serão o céu na terra, como diz em Deuteronômio, se a nossa vida familiar girar em torno da palavra do nosso Deus. Tenho que dizer de novo, a nossa vida familiar será um pedacinho do céu, se a nossa vida familiar girar em torno da palavra do nosso Deus. As nossas casas, os nossos lares, é o lugar onde devemos manter a vida espiritual. As nossas casas, os nossos lares, é o lugar onde os nossos filhos recebem instrução espiritual. Todas as outras coisas devem ocupar uma posição secundária em nossos lares. Eu tenho que falar novamente. Todas as demais coisas devem ocupar uma posição secundária em nossos lares. A instrução espiritual é a prioridade. Que Deus abra os olhos do nosso coração, amados irmãos. Pois infelizmente temos encontrado muitos pais desertores que abandonaram a sua posição, estão sendo enganados, e é por isso que suas famílias vivem em constantes derrotas. Só o que eles têm para contar são derrotas e mais derrotas. Só o que eles têm para contar são derrotas e mais derrotas.
Mas o nosso Deus nos deu provisão de vitória, de trazermos o reino do céu para a terra, começando em nossas casas, começando em nossos lares. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração. Um pai, ele é a chave da família. Que cada um assuma a sua atitude, assuma a sua posição, assuma a sua responsabilidade diante do nosso Deus. Se um pai, que é a chave da família, não tomar o seu devido lugar, se não aceitar a sua responsabilidade e não permanecer como o Senhor nosso Deus ordenou, sendo chefe de sua casa, o plano do nosso Deus nunca poderá funcionar. O plano do nosso Deus nunca poderá se concretizar em nossos lares e na vida da igreja. Porque todo homem, ao se tornar pai, em virtude da paternidade, todo homem recebe 3 ministérios irrevogáveis da parte do nosso Deus. Em outras palavras, Deus, o nosso Deus, capacitou pais para serem cabeças e concedeu 3 ministérios. Ministério de sacerdote, o ministério de profeta e o ministério de rei. Cada um desses ministérios são representantes da glória de nosso Deus. Não estou falando tudo isso aos amados pais para produzir condenação ou simplesmente para acusar os pais, mas para que nos arrependamos e tomemos sobre nós a responsabilidade divina, a responsabilidade de pais. Com certeza, o nosso Deus estará conosco, como esteve com todos aqueles homens da Bíblia que tomaram uma posição de maridos, uma posição de pais e chefes de família. O Senhor nosso Deus sempre tem honrado essa posição, pois o nosso Deus, Ele é fiel. Agora, amados irmãos, será que sabemos que realmente o que está errado, o que está realmente errado em nossa sociedade, o que está realmente errado na vida da igreja, é que a maioria dos homens da nossa sociedade são homens e são pais desertores. E um desertor é alguém que foge das suas responsabilidades. Eu tenho que enfatizar, tenho que falar novamente. Um pai desertor é alguém que foge das suas responsabilidades. Eles fogem das suas responsabilidades. A grande maioria dos homens tem fugido das suas 3 responsabilidades básicas: responsabilidade de pai, responsabilidade de marido
e responsabilidade de líder espiritual em suas famílias. Agora podemos nos perguntar: se alguém ora com as crianças na hora de dormir, quem é que ora com as crianças? É a mãe que ora, não é? Se alguém lê a Bíblia com as crianças, quem é que lê a Bíblia com as crianças? É a mãe que lê a Bíblia com as crianças, não é? Quem é que ora quando um filho ou a filha está com febre e está doente? Quem é que ora? É a mãe que ora. Quem é que arruma as crianças e as incentiva para estarem reunidos com outros irmãos? Quem é que faz isso? É a mãe que incentiva? É a mãe que arruma as crianças? Não é isso que acontece? Eu só quero que também não me entendam mal. Não estou dizendo que é errado a mãe fazer isso. Não é errado a mãe tomar parte no crescimento espiritual dos seus filhos, das crianças, no crescimento espiritual. Não é errado. Agora, o que é errado é quando o verdadeiro iniciador, o verdadeiro originador, o verdadeiro orientador espiritual dos filhos e de toda a vida espiritual da casa deixa suas responsabilidades para as mães. E hoje, quantos e quantos lares cristãos até parece que a responsabilidade das coisas de Deus, das coisas espirituais, é do sexo feminino. Agora ouça, amado pai, se você conseguiu me ouvir até agora, preste mais atenção ainda. O pai é responsável pela vida dos filhos. O pai é responsável pela vida espiritual de toda a família. Porque quando o teu filho ou a tua filha se desviar, ouçam bem, porque Deus, o nosso Deus, Ele colocou a responsabilidade sobre a cabeça do pai. É sobre a cabeça do pai. Por isso que o pai não pode jogar a culpa a outras pessoas. Os pais têm que assumir a responsabilidade. Por que eles têm que assumir a responsabilidade? Muitos dirão: é porque o pai era o seu sacerdote, é porque o pai era o seu profeta, é porque o pai era o seu rei. Se o filho tem falhado, é porque o pai também tem falhado. Essa é a verdade. Muitas vezes podemos ser exemplares funcionários. Muitas vezes podemos até ser presidente de um banco. Podemos ser até um atleta excepcional. Podemos ganhar muito dinheiro. Mas se não formos um bom marido, se não formos um bom pai diante do nosso Deus, nós somos uns verdadeiros fracassos. Nós somos uns verdadeiros fracassados. É um fracasso porque não conseguimos alcançar o propósito do nosso Deus como pais. Me desculpem, mas essa é a dura realidade. Eu quero dizer também algo àqueles amados irmãos que passam pregando em tantos lugares. Aqueles amados irmãos que passam pregando de cidade após cidades. As suas agendas estão sempre cheias. E quase sempre eles estão fora de casa. Eu quero te dizer, amado pai, você pode viajar para onde quiser. Você pode pregar a milhares e milhares de pessoas. Mas se a tua casa não estiver em ordem,
Aos olhos do nosso Deus ainda somos um fracasso. Não importa o que façamos, se um pai não alcança o sucesso na sua própria casa, é certo que ele nunca será também um líder espiritual na casa de Deus. E a igreja de nossos dias está cega para esse importante assunto e não vê quantos estão com a vida familiar numa verdadeira desordem e continuam pregando seus sermões, continuam publicando seus escritos, continuam fazendo as suas lives, continuam enviando suas mensagens, mas a sua vida familiar é uma completa ruína. Tudo em desordem. Então, amados irmãos, infelizmente, e piorando ainda mais, quantos pais têm sido como Ló, que têm levado suas famílias para Sodoma e Gomorra. Porque quando nós começamos a ter um pecado, quando nós começamos a ter um desvio na sã doutrina, logo em seguida nós teremos um desvio também moral em nossas famílias, em nossas casas. E quantos pais têm introduzido em suas casas, em seus lares, em suas famílias, o verdadeiro mundanismo? Não precisamos ficar nos atendo sobre tantas coisas mundanas, mas é só olharmos bem. É muito fácil levarmos a nossa família para Sodoma. Agora, quanto é difícil e até quase impossível tirar nossas famílias de Sodoma. Por isso, temos que ter cuidado. Nós não precisamos fazer uma lista interminável de coisas que são mundanas, mas simplesmente podemos dizer que tudo que está nos afastando ou que está afastando a nossa família do nosso Deus é mundo e está em inimizade com o nosso Deus. Por isso, devemos desprezar tudo que tem afastado nossas famílias do nosso Deus. Ló foi o responsável. Sim, Ló foi o responsável. Ele levou toda a sua família para Sodoma. Ele levou a sua família. Ele fracassou. Ele não honrou ao nosso Deus. Eu quero encerrar esse importante assunto para a vida da igreja, dizendo ainda mais uma coisa. Na nossa posição de sacerdotes, sabemos que o nosso Deus ele é fiel para responder às nossas intercessões, às nossas orações em favor das nossas famílias. Na nossa posição de profetas, nós sabemos que podemos contar com a revelação divina e as declarações proféticas em nossas casas, em nossos lares. Em nossa posição de reis, nós confiamos que o Senhor sustentará a autoridade que a nós foi confiada. Nós temos que confiar. Nós temos que simplesmente confiar naquilo que o Senhor nosso Deus já disse, naquilo que nosso Deus já falou. Nós temos que confiar. Sim, nós temos que confiar. Por isso pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, na nossa posição de sacerdotes, na nossa posição de profetas e na nossa posição de reis.
O desejo do nosso Deus e até o desejo de muitos pais é que nós tenhamos prazer e alegria nos nossos filhos hoje, que tenhamos prazer e alegria com nossas famílias, mas podemos contar com poucos têm prazer e alegria com seus filhos em suas casas. Por que tantos jovens filhos cristãos estão envolvidos com drogas? Por que tantos jovens filhos de cristãos envolvidos com sexo? Por que tantos jovens filhos de crentes envolvidos com imoralidade, envolvidos com más companhias? E até quantos e quantos jovens filhos de cristãos entrando no cativeiro do ocultismo. Eu quero dizer, amados irmãos, que o problema das crianças, o problema dos jovens não se originam com eles. Isso não é genético, não é dos genes. A verdade é que os problemas dos filhos começam com nós, os pais. Pais problemas, filhos problemas. Pais problemas, filhos problemas. Pais problemas, filhos problemas. Que Deus abra os olhos do nosso coração. Que Deus abra os olhos do nosso coração. Encerrando, irmãos, por experiência própria, bem sabemos que o fator responsável pela abertura de filhos aos ataques demoníacos é a desarmonia entre os seus pais. Estamos convictos que no lar, que nas nossas casas, nas famílias, que houver desarmonia entre os pais, os filhos serão automaticamente expostos a ataques demoníacos. Vamos ouvir as palavras do Mestre. Quando olhamos nas Escrituras, onde o Senhor Jesus libertou crianças, o Senhor Jesus, Ele sempre libertava uma criança com a presença dos pais. O Senhor Jesus sempre requisitava que os pais crescem a favor dos seus filhos. A responsabilidade básica de crer a favor dos filhos está sobre o pai. Crê no Senhor Jesus, Pai, e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, Pai, e será salvo tu e a tua casa. Mas na prática, o que se vê? Se vê o pai sendo o último que aparece com o filho necessitado. Geralmente quem traz as crianças é a tia. Geralmente quem traz as crianças é a avó, a vizinha, a mãe, a irmãzinha. Mas o pai, a pessoa principal, eles nunca aparecem. É que eles estão muito ocupados. Essa é a desculpa de sempre. Por isso sempre tenho repetido que o Senhor abra os olhos do nosso coração. Esse compartilhar é de maneira bem abreviada, bem sumariada. Mas sabemos que os pais são responsáveis pelas suas famílias. Não podemos culpar a igreja. Não podemos culpar os irmãos. Não podemos culpar a sociedade. Nós somos os responsáveis. Decida agora, amado irmão, amado pai, a ter uma casa que adora o Senhor Jesus.
uma casa que crê no Senhor Jesus, uma casa que é um pedacinho do céu. E na posição de pai, reclame as suas promessas para toda a tua família. Declare que a tua família vai crer no Senhor Jesus, independente se eles estão crendo ou não, porque somos nós, os pais, e não eles que são os responsáveis. Nós somos responsáveis pelas nossas famílias. E nós decidimos hoje que eles irão também servir ao Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos fazer essa oração. Nós pais cristãos, nós pais crentes, nós pais nascidos de novo, nós filhos de Deus. Nós temos que aprender a conduzir os nossos filhos a Cristo Jesus. Nós temos que aprender a sermos amigos dos nossos filhos. Não permitamos que nossos filhos sejam como estranhos para nós. Temos que aprender a ficarmos próximos de nossas famílias. Temos que aprender que a atmosfera familiar é uma atmosfera de muito amor, é uma atmosfera de muita paz. Temos que aprender a alimentarmos nossas famílias com amor, com comunicação, com responsabilidade e com a palavra de Deus. Temos que aprender que famílias onde há brigas e discussões constantes, os filhos não crescerão normalmente. Se formos bons pais, quantos irmãos vigorosos, quantos irmãos fortes em Cristo Jesus teremos na geração que virá. Encerrando mesmo, somos levados a dizer que o futuro da igreja depende de bons pais. Que Deus nos abençoe. E são palavras de salvação. A paz, irmãos.